tava gravando um tema para vocês aqui desse jeitinho. Gravando não, tava escrevendo um tema para vocês desse jeitinho. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou ligar a câmera aqui e vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é um tema que algumas pessoas podem estar com essa dificuldade e conecta tão mais o vídeo, né? De fato é tão bom, né, a gente ser quem a gente verdadeiramente é, a gente poder agir em coerência com a nossa naturalidade, a nossa natureza, a gente poder estar aqui trazendo a nossa verdade no mundo, sem sobrecargas, sem adaptações, sem proteções, né? Então eu sempre falo para vocês aqui nos vídeos em terceiro lugar, porque especificamente esse tema de hoje, talvez não em todos, mas nesse especificamente foi algo que eu trabalhei na minha vida. Eu vejo isso, o quanto trouxe benefício para mim, o quanto isso trouxe mais leveza para eu fluir na minha própria história, com a minha família, com as pessoas que eu me conecto, com o meu propósito no servir também. E eu quero deixar isso aqui para vocês, porque é um tema cotidiano, mas quase nunca falado sobre o olhar que eu vou trazer para vocês aqui, que é a leveza da gente ser quem a gente veio a ser no mundo. É a gente ser coerente com a nossa verdade, nos nossos pensamentos, sentimentos, nas nossas ações, né? Tanto se fala hoje no autoconhecimento, e nós estamos mesmo buscando, chegou nesse momento onde a gente quer cuidados que aprofundem mais, né? Queremos entender mais sobre a gente, queremos nos reconectar mais com quem a gente verdadeiramente é, queremos mudar moldes que a gente sabe que não cabem mais na gente, né? Queremos olhar para essas histórias de dores que fizeram com que a gente possa estar agindo e sentindo e pensando assim. Então esse é um tema hoje bem bacana, nós vamos falar sobre essa autenticidade, porque de fato é muito mais leve a gente ser quem a gente é, sem precisar ficar se moldando para fazer coisas que a gente sabe que pode ajudar, que pode entregar um propósito, que pode mover, né, uma história de vida. E tudo isso é muito bacana, é muito legal, mas nem sempre isso é leve, é fácil para algumas pessoas. Então, quando a gente fala assim, seja você, né, se conecte com sua verdade, seja o mais natural possível, que vai dar certo. Para essas pessoas que já passaram por experiências traumáticas, isso pode ser um desafio, ser quem é. A gente vai falar sobre a autenticidade hoje como um perigo, né? Porque todos nós queremos estar conectados com essa verdade, com a nossa essência, fortalecido na nossa identidade, mas muitos de nós estamos ainda sobre essas proteções, sobre essas adaptações, sobre essas máscaras, né? Que nos dão mais força para estar no mundo de uma forma menos ameaçadora para o nosso sistema nervoso. Então, quando a gente passa por algumas experiências traumáticas, gente, aonde o nosso sistema nervoso identifica exposição como um perigo, pode ser que hoje você esteja um pouco desconectada dessa sua coerência interna com a sua natureza, com a sua identidade. Porque o sistema nervoso, a partir dessa experiência chocante e traumática, ele pode ter entendido para você que exposição é um lugar de muita vulnerabilidade para você. Então, quando há uma especificidade nesse tipo de trauma, há também adaptações que são muito mais cotidianas do que a gente possa imaginar, né? Como eu falei, a gente às vezes vai se percebendo dentro dessas informações adaptativas e só com esse olhar mais aprofundado a gente consegue, opa, eu preciso trabalhar algo aqui, né? Então, às vezes você tem dificuldade, por exemplo, depois de uma experiência traumática, onde você simplesmente se sentiu exposto, foi vulnerável demais para o seu sistema nervoso, numa informação onde você foi quem você era e simplesmente isso gerou para você uma punição, uma vergonha, uma humilhação. Pode ser simplesmente uma notícia, uma crítica que você fez, uma opinião que você deixou no mundo e aquilo gerou para você um estresse muito grande, né? Pode ser que você tenha demonstrado seus sentimentos de uma forma muito verdadeira e aquilo, por exemplo, gerou para você uma perda, uma sensação de rejeição na sua percepção, né? Pode ser que uma coisa que você fez, uma apresentação, um projeto, aquilo ali trouxe uma crítica grande demais, que o teu sistema nervoso naquele momento não conseguiu se regular. Eu não sei qual foi a sua história, o que você possa ter passado com relação a isso. Pode ser simplesmente o fato de você nunca poder ter sido mesmo quem você era, né? Toda hora, pela circunstância difícil que você vivia, pode ter trazido para você a sensação que você tinha que se adaptar o tempo inteiro. Não podia ser você porque era perigoso. Às vezes, quando criança, né, de repente fez um comportamento que ali gerou um prejuízo muito grande, então era só você naquele momento, mas acabou adaptando como um perigo também. Tá? Ou seja, teu sistema nervoso entendeu que exposição era igual a perigo.
Então hoje ele tem muito mais dificuldade de se conectar com a sua verdade, com a sua essência, com a sua natureza, com a sua identidade, para que isso não gere novos prejuízos novamente. Como eu falo para vocês, essas histórias elas vão ficando guardadas através muitas vezes de sensações no nosso corpo, que pode gerar esses incômodos, sabe? Pode trazer a percepção de que eu só posso funcionar no modo adaptativo, eu só posso realmente funcionar aqui se eu me montar, se eu me proteger com essa capa, com essa máscara aqui, né? Pode simplesmente trazer essa sensação de que eu ser eu realmente não tem jeito, não tem como, tá? Então é importante demais cuidar dessas histórias, como eu falei, porque o nosso corpo guarda essas experiências e o nosso sistema fica reverberando isso, inclusive, mesmo que tenha sido anos atrás, até hoje. Isso pode te impedir, por exemplo, de você viver com mais leveza, como eu falei, dentro da sua verdade, existir e ser com coerência com a sua natureza, com o que você realmente quer, né? Talvez isso possa estar trazendo um atraso para você avançar nos seus projetos, na sua profissão, talvez nas suas relações. Você sempre tem que estar nesse modo adaptativo, onde você, naquele núcleo, precisa sempre estar se adaptando para ser uma outra pessoa que depois te gera até sobrecarga, né? E eu sempre falo que cuidar dessas memórias é muito importante, porque vai trazer a gente, de fato, para o lugar onde a gente quer e a gente sente que traz mais saúde, flui melhor, tem relações mais harmoniosas, que é o cuidado dessas memórias traumáticas também. Como eu falei, existe uma história por trás, onde o teu sistema nervoso entendeu essas adaptações como um perigo. E o processo de autocura nesse quesito do trauma aqui não é a gente se expor vulneravelmente de uma forma intensa às situações, né? Porque isso pode inclusive gerar uma retraumatização, mas é buscar cuidados que respeitem esse limiar de segurança para você e que vá titulando isso para dessensibilizar o seu sistema nervoso. Titular é a gente dar em doses pequenas, um pouquinho dessa sensibilidade para que o sistema nervoso comece a ter contato com isso de uma forma segura e entenda esse processo como não mais perigoso. Tá? Isso você pode fazer através das terapias de processamento de traumas, como a microfisioterapia, onde a gente vai trabalhar a memória, né, no próprio corpo, né? Então a gente reapresenta, reinforma o seu organismo, o seu corpo dessas experiências, e ele já faz esse processamento, né, de reorganização, também integrando a informação. Pode vir através das experiências somáticas, onde a gente consegue fazer um caminho também com os pacientes desse processo de titulação, de ressensibilização, tá? Então a gente vai trabalhando com os pacientes dessa forma segura, né? Muitas vezes não é só mental, muitas vezes é ali no biológico mesmo, no corpo, né? No sistema nervoso, processando informações, sensações, na verdade, né? Para que você possa voltar a sentir seguro, ter realmente essa sensação de que você veio para ser quem você é e você pode chegar nesse lugar, né? Tem tantas pessoas que passam a vida inteira nesse modo adaptativo, com medo de se expressarem, de fluírem em seus projetos, de fazer uma apresentação, por exemplo. Às vezes até uma própria apresentação na escolinha gera uma sensação muito grande, né? Então, se você tem essa dificuldade de se expor, se você tem essa dificuldade de ser quem você é, se você tem essa dificuldade de se colocar no mundo com a sua verdade, com a sua opinião, do seu jeitinho, né? Busque terapias que possam olhar para você por inteiro, nesse quesito e nesse olhar também informado sobre o trauma. Porque sim, você pode ter novamente essa segurança de ser e estar conectado com a sua verdade, de agir com coerência com a sua natureza, se fortalecer ainda mais na sua identidade e poder caminhar com mais saúde, porque isso tudo é saúde para o corpo, para a mente, para o nosso espírito, né? Saúde integral, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, aproveitem para compartilhar esse vídeo com mais pessoas e até o nosso próximo tema.